Fala galerinha, seja bem-vindo ao meu canal e estou criando mais uma história, certo? De um rapaz que tem uma idade de mais ou menos 41 anos e ele morre, né, por tentar salvar uma garotinha que quase foi atropelada por um caminhão, certo? E logo ele se reencarna em outro mundo. Como a maioria das histórias de mangá, manhwa que vocês veem aí no YouTube, entendeu? Eu espero que vocês gostem. Dá um joinha, se inscreve no meu canal e dá um like. E vamos para a história. Como eu poderia descrever? Eu estava apenas trabalhando, mas de repente vi uma garota atravessando a rua. Sem ela perceber, um caminhão vinha em sua direção, mas de repente eu tive que pular e salvar a vida dela. E agora estou aqui, parecendo que estou no céu, mas tem uma deusa na minha frente. Antes de tudo, houve a morte. Marcos abriu os olhos em um lugar onde não existia céu nem chão, apenas luz e silêncio. Diante dele surgiu uma deusa. Sua presença era esmagadora, mas serena. Ela conhecia seu passado, suas frustrações, seus arrependimentos. Com voz calma, ela fez a proposta. Você deseja recomeçar. Posso lhe conceder uma nova vida em um mundo que você já conhece. Marcos hesitou. Então perguntou o preço. A deusa sorriu. Nenhum. Mas o destino que o aguarda será cruel. Assim, Marcos renasceu no corpo de Jack Valenhart, o vilão mais odiado da Academia de Magia. Um personagem secundário, condenado a morrer envenenado e esquecido. Ao se olhar no espelho, o desespero tomou conta. Ele sabia exatamente quem era agora e como aquela história terminava. Sylvania, a empregada que sempre o admirou, entra no quarto. Mesmo odiado por todos, Jack nunca esteve completamente sozinho. Durante o café da manhã, Marcos recebe um recado do pai. Ele deveria ir à vila de Rodório encontrar sua irmã, Sofia, que o treinaria em magia e esgrima. A lembrança do jogo surge como num pesadelo. Rodório seria destruída, Sofia morreria. E essa tragédia transformaria Jack num vilão sem retorno. Determinado a mudar o destino, Marcos investiga o porão proibido da mansão. Ali existira o Cristal da Morte dos Desejos, um artefato do antigo Lorde Demônio Vladius, uma prova do passado sombrio da família Valenhart. Enquanto isso, em Rodório, Sofia avista um exército colossal de ogros e soldados demoníacos marchando contra a vila. Com apenas 100 homens, ela sabe que não pode vencer. Mesmo assim, lidera o ataque para proteger inocentes. A batalha é perdida. O inimigo alcança a vila. Uma garota loira de olhos azuis cai de medo quando um cometa rasga o céu. Da cratera surge Jack. Ao olhar para a garota, ele congela. Ela é idêntica a Pamela, seu primeiro amor de outra vida. Sem hesitar, Jack ergue o cristal negro. O mundo se despedaça e ele é levado a uma dimensão de sombras. Ali, um ser ancestral faz a proposta. Um desejo, por uma alma. Jack responde sem medo. 2 desejos pela minha alma completa. Necromancia, Rank SS. Esgrima, Rank S. O contrato é aceito. De volta ao campo de batalha, Jack sorri. É hora do show. Ergam-se. Milhares de soldados das sombras se levantam. Feiticeiros negros surgem. Um antigo herói lendário se ajoelha diante dele. Em menos de 10 minutos, o exército demoníaco é destruído. Jack resgata sua irmã. Sofia o observa em silêncio, admirada. O destino foi quebrado. O vilão renasceu. E desta vez, ele não será apenas parte da história. Após a batalha, silêncio cai sobre o campo destruído. Sofia encara Jack, ainda incapaz de acreditar no que viu. Aquele poder
não era dele. Ela lembra que seu irmão mal conseguia conjurar o primeiro círculo mágico, e agora ele havia derrotado um exército inteiro. Jack apenas sorri, tentando parecer calmo. Diz que está tudo bem, que não há motivo para preocupação. Mas o corpo cobra seu preço. O sorriso desaparece, a tosse vem forte e o sangue escorre por entre seus dedos. O mundo começa a girar, o chão se afasta e Jack entende tarde demais. Seu corpo não aguenta. Ele cai. Enquanto tudo escurece, Sofia corre até ele em desespero, gritando seu nome, implorando para que o irmão não o deixe. Então, silêncio. Quando Jack abre os olhos novamente, não está mais no campo de batalha. Não há céu, não há chão. Apenas um vazio negro. À sua frente, o ser das sombras o aguarda. Ele fala com frieza. Revela que Jack foi esperto. Esperto demais. Usou o anel de substituição, criou uma alma falsa, enganou o contrato. Você é muito esperto, meu rapaz. Criou uma alma falsa graças ao anel de desejos. Mas não esquece que eu sou muito mais esperto que você. O ser das sombras pega o braço de Jack e solta um poder imenso que faz ele sentir muita dor. Dor demais que ele fica de joelho na frente deles. O ser das sombras sorri e vira de costa e diz: mas por causa da sua ousadia, resolvi lhe dar mais uma outra chance. Eu quero que você destrua um novo herói. Jack fica assustado, sem entender nada, e pergunta: como assim matar um novo herói? O mundo precisa dele para destruir o Rei Demônio. Mas o Ser das Sombras diz que ele vai conseguir destruir o Rei Demônio. Mas depois, por causa da contaminação da alma negra, ele se tornará o novo Rei Demônio. Jack não acredita que ele diz. Então o Ser das Sombras diz: bom, pelo jeito você vai precisar ver com seus próprios olhos. Ele abre uma tela na frente de Jack e mostra um futuro. Um futuro de 10 anos à frente, onde mostra o novo herói com uma armadura negra e um exército sombrio, se tornando o Rei Demônio. Jack ainda fica sem entender, sem acreditar. Mas o Ser das Sombras diz: eu sei que você tem muitas perguntas, mas você vai precisar aceitar essa verdade. Eu lhe darei um sistema que vai te ajudar a crescer, obtendo o poder do rank Necromancia Rank S e a Esgrima Rank S. A Necromancia Rank SS você vai se desenvolvendo aos poucos, assim como a Esgrima. E acredite, você não terá só essas duas habilidades. Terá muito mais. Se tornará tão poderoso que até mesmo esse antigo herói ficará com medo. Mas para isso você vai precisar desenvolver bem. Jack fica olhando para o Ser das Sombras e sem entender por que ele está lhe dando todo esse poder. O Ser das Sombras diz que ele vai saber a verdade durante o tempo. E logo ele estrala os dedos e Jack volta para o seu mundo, acordando na frente de Sofia, que estava desesperada vendo seu irmão desacordado por muito tempo. É lógico, né, meus amigos, que a Sofia não deixou barato e não deixou passar essa. Ela meteu um beliscão na bochecha de Jack e começou a dar uma bronca, dizendo que ele é irresponsável, que foi muito imprudente por arriscar sua própria vida para salvá-la. Mas claro que ela está muito feliz por ele estar vivo, pois isso foi um choque muito grande para ela e para os seus pais. Bom, galera, 3 anos se passaram
E o Jack agora está em frente à Academia de Glória, que é a Academia do Reino. Então, galera, aí que começa o jogo. O Jack, que na verdade é o Marcus, ele jogava um jogo chamado Starry 3, onde tem todos os personagens, e ele está dentro do jogo e sabe exatamente tudo o que acontece. Por isso que ele está no corpo do vilão chamado Jack, onde todo mundo do reino odeia esse cara. 3 anos se passaram depois do grande evento da Vila do Rodório. Jack chega à Academia de Glória e tenta não chamar muita atenção. Ele sabe que a verdade, ele já jogou aquele jogo Starry 3. E agora ele tá todo com medo, preso no corpo do vilão Jack. Agora ele, para sobreviver, Jack decide se tornar apenas um personagem Bob, onde ele não quer mais se envolver com os protagonistas, que é o herói e a esposa do herói, que é a Paladina. Mas o relógio não para, e ele sabe que em 5 dias começará o grande primeiro evento do jogo, o sequestro da Paladina Simone. E agora ele carrega um grande segredo perigoso, que é o contrato com o rei e o Ser das Sombras, onde ele precisa observar e saber se realmente o herói, depois de matar o Rei Demônio, se tornará o novo Rei Demônio. E para isso ele vai observar à distância os protagonistas. Bom, ele continua andando, pensativo, e se perguntando por que ele se reencarnou, ainda mais e justamente dentro daquele jogo que ele jogava, o Starry 3. Ainda por cima, por que a deusa fez ele se reencarnar no corpo do vilão Jack. Enquanto ele caminha na Academia de Glória, as dúvidas ficam pesadas e mais sombrias, e o Jack se questionando com seu próprio destino. Mas de repente alguém esbarra no seu ombro, tirando dos pensamentos, e quando o Jack levanta o olhar, bom, galera, dá uma olhadinha nessa próxima cena. Bom, após ele esbarrar na garota, o Jack fica completamente encantado por causa da sua beleza. Meu irmão, quem que não ficaria, né? Até mesmo eu ficava. Aí, segundos depois, como ela é idêntica ao seu primeiro amor de outra vida, instantaneamente Jack relembra o seu primeiro amor do passado, de outra vida. E ela é igualzinha e idêntica ao seu primeiro amor do passado. Então ele sussurra bem baixinho, Pamela. E logo ela se espanta e diz: como você sabe o meu nome? Jack rapidamente volta à realidade e ele pede desculpas. Ela sorri suavemente, com aquele sorriso bem bonito, né? Onde qualquer um fica encantado. E ela pergunta para ele se ele não lembra dela, da garotinha loira, quando ela tinha 13 anos, há 3 anos atrás, lá na Vila do Rodório, onde teve aqueles acontecimentos com o exército de Globes e dos demônios. E quando ele diz que lhe lembra, os olhos delas brilham completamente, olhando para ele e sorrindo. Os olhos da Pamela se enchem de lágrimas e elas escorrem silencioso por seu rosto, por Jack ter lembrado
que aconteceu há 3 anos na Vila do Rodório. Quando ele ia se preparar para pedir desculpas, logo a sua melhor amiga, Luê, puxa o braço de Pamela. Com um olhar duro, ela olha bem sério para Jack. E na frente de Pamela, ela diz: Pamela, você é a filha mais nova da família Paladino das Valquírias. O que você quer ficar conversando com Valenheit? Ainda mais esse homem que maltrata os empregados e faz mal a todo mundo. Logo Jack fica completamente espantado com as palavras, quando ele escuta que Pamela é a Santa da Espada, a Paladina das Valquírias. Sem entender nada, Jack observa Luey puxando Pamela para longe, com expressão de raiva e inconformada de ela estar falando com Jack, enquanto elas se afastam dele. Pamela olha para trás com um olhar cheio de dúvida antes de desaparecer na multidão. Isso tudo aconteceu meia hora atrás na frente da faculdade de academia. Distraído por aqueles pensamentos, Jack segue andando sem perceber o perigo. De repente, uma carroça de escravos passa quase o atropelando. O susto o faz recuar e então algo chama sua atenção. Entre as grades, ele vê o rosto de uma criança. Ela é assustadoramente parecida com sua filha adotiva de outra vida. Em segundos, a lembrança invade sua mente e o passado volta a doer como nunca. A visão da criança faz Jack recordar sua vida passada, quando encontrou uma menina mendiga sem brilho nos olhos. Ele a adotou e lhe deu um nome, Luzia, prometendo nunca abandoná-la. Meses depois, ela já o chamava de pai, e Marcos fazia de tudo para protegê-la e vê-la feliz. Mesmo pobre e fracassado aos olhos da família, ele a levava à escola e cuidava dela com amor. Os julgamentos o feriam profundamente, e Luzia chorava ao vê-lo tão triste. Ainda assim, Marcos nunca desistiu, pois seguir em frente por Luzia era sua força. De volta à realidade, seu coração dói, e decidido ele caminha até a tenda de escravos. A lembrança de Luzia atinge Jack como uma lâmina invisível. Ele leva a mão ao peito, pois o coração dói de verdade. Lembranças que machucam até a alma. Não era só saudade, era culpa, amor e perda misturados. Respirando fundo, ele segue em direção à tenda de escravos, decidido a não ignorar o destino. Ao parar diante dela, a realidade o atinge mais uma vez. Jack abaixa o olhar e aperta os punhos. Ele se lembra de algo simples e cruel. Não tem dinheiro algum. E mesmo assim, sabe que virar as costas não é uma opção. Então, uma tela de sistema surge, lembrando-o de um presente especial da Vila do Rodório, onde ele lembrou que ela só abriria depois de 3 anos, ou seja, desbloqueado após 26.280 horas. E Jack, então, fica em choque. Jack atravessa a entrada da tenda e se espanta ao ver a garotinha já o esperando, na sala do chefe de escravos. Quando seus olhos caem sobre o papel de posse, sua mente é tomada pela lembrança da tela de sistema. Ele se recorda da caixa de presente aberta, um desejo realizado, a compra da escrava e uma chave de masmorra nível A+. À sua frente, Rose chora, esmagada pelo peso do próprio destino. O som do choro atravessa Jack como uma lâmina. É como se alguém enfiasse uma espada em seu peito, de tão forte que a dor se torna. Porque, querendo ou não, aquilo o destrói por dentro. Ao olhar para Rose, Jack não vê uma escrava. Ele vê Luzia outra vez, que era sua filha adotiva de outro mundo. A menina que um dia chamou de filha. A criança que ele adotou em outro mundo, em outra vida. Aquela que confiou nele por completo. Aquela que ele prometeu proteger não importa o preço. Seu peito aperta e a dor se espalha pela alma, porque naquele instante, Jack entende. O passado nunca o deixou. De repente, Jack se lembra de tudo. No jogo Styles 03, Rose, aos 15 anos, se tornaria uma maga rank SS.
Ela seria o braço direito do herói e uma peça central do destino. Mas um pensamento o assombra. E se no fim ela fosse morta pelo herói quando ele se tornasse o Rei Demônio? Ao olhar para Rose, Jack sente o coração pesar. Para ele, ela não é apenas parte da história, ela é família. Com cuidado, Jack acaricia sua cabeça e diz que, a partir daquele dia, ela seria sua irmãzinha mais nova. Rose se emociona e um sorriso surge entre lágrimas. Uma semana depois, Jack dorme em uma casa alugada perto da academia. De repente, a porta se abre silenciosamente e Rose pula em sua cama gritando: "Maninho!" Rose o abraça com força, transbordando alegria por estar perto de Jack, que agora chama de irmão. Jack sente o calor daquele abraço e percebe que não está mais sozinho. Logo, Sofia aparece à porta, sorrindo para ele com gentileza. Ela diz que seus pais estão muito felizes por ele ter salvado Rose e completa emocionada que já o consideram parte da família. Mas, cruzando os braços, Sofia o repreende em tom leve. Ela lembra que é a irmã mais velha. O clima fica mais descontraído e Rose ri baixinho. De repente, a porta se abre novamente. A empregada Silvana entra apressada com expressão preocupada. Ela avisa Jack. Seu primo Carlos acabou de chegar. Carlos. Esse nome desperta uma memória amarga no jogo. Como eu poderia esquecer? Dá até vergonha de lembrar. De acordo com o jogo, esse meu primo era uma boa pessoa, mas Jack sempre abusou de sua inocência, zombando e praticando bullying. Perto do fim do jogo, Jack matou a garçonete por quem Carlos se apaixonava. Ele presenciou o assassinato com os próprios olhos. Incapaz de suportar a dor, Carlos se jogou no precipício. Só de lembrar dessas cenas, minhas mãos começam a tremer. Até onde esse vilão miserável foi capaz de chegar? Eu respiro fundo, fecho o punho com força e digo em voz baixa, mas firme: dessa vez, esse destino acaba aqui. Bom, galera, Jack se despede da Rose e Sofia, onde elas seguem para a residência dos seus pais. Lá, a Rose começará a aprender magia básica com a Silvana, que ela é, além de ser empregada, é uma maga do rank B. Aí o tempo passa, enquanto isso, Carlos senta ao lado de Jack. E naquele tempo ainda, Carlos estavam se conhecendo e começou a ter uma confiança com Jack, entendeu? Ainda não tinha acontecido aquela história de onde o Jack aproveitava da inocência de Carlos e começava a fazer maldade. Não. Jack prometeu para si mesmo que iria ajudar o Carlos. Então já o Carlos começa a conversar com Jack e se abre. Ele começa a contar sobre a Erika, que é a garçonete, que está apaixonado, que quando ele chegou lá, os dois começaram a ter uma conversa perfeita, entendeu? E nessa conversa começou a acontecer um clima bom, onde os dois pareciam estar se apaixonando um pelo outro. Aí no dia seguinte, ele volta lá para continuar a conversa. E de repente, a Erika diz que não reconhece ele e começa a jogar pratos em cima dele, entendeu? E bem nessa parte, o Jack começa a cair na risada, morrendo de rir. E Carlos, claro, fica morrendo de vergonha. E o Carlos ainda continua contando a história, que ela chamou ele de tarado, que jogou vários pratos em direção dele, e começou a chamar ela de louca. Mas aí a mãe dele aparece e conta a história, que na verdade a Erika é uma pessoa doente, que sofre de uma maldição.
onde ela só lembra as coisas novas que fica gravada apenas um dia, aí no outro dia seguinte ela esquece. E tudo isso por causa de uma simples maldição. Ao ouvir falar sobre maldição, Jack fica pensativo e fala para si mesmo: que estranho, num jogo nunca ouvi falar sobre maldição, ainda mais a respeito de uma garçonete onde Carlos está apaixonado. Eu acho que alguma coisa mudou. Mas mesmo assim, uma ideia surge. Talvez na masmorra ranquear mais. Pode haver algo que pode ajudá-lo a quebrar essa maldição. Ele fica contente e põe suas duas mãos no ombro de Carlos, que Carlos logo se assusta. E Jack diz para ele com um leve sorriso: cara, eu tive uma ideia. Uma hora depois, os dois param diante de uma masmorra imponente, ou melhor dizendo, que nunca foi usada. É a masmorra nível A+, onde tempos atrás o sistema já tinha indicado ela para Jack poder atravessar e poder crescer. Carlos, tremendo e morrendo de medo, pergunta para Jack: o que estamos fazendo aqui? Jack, olhando para ela, de repente aparece uma tela de sistema dizendo: bem-vindo à masmorra do Conde Drácula, nível A+. Jack coloca a mão no ombro de Carlos e diz com firmeza que ele precisa ficar ali para impedir que qualquer outro moço escape. Em seguida, ele explica para Carlos que ele vai entrar sozinho para buscar um orfanato capaz de salvar a Erika. Carlos fica incrédulo, sem acreditar, pois nem nos seus piores pesadelos imaginaria que Jack fazeria algo assim por ele, pois, pelo que ele lembre, Jack sempre tratou ele mal. Mesmo assim, ele grita para Jack para que ele não entre lá, dizendo que ele sente uma aura assustadoramente poderosa, que naquele lugar afirma que até guerreiros de Rank S teriam dificuldades de ter uma batalha ali dentro. Mas mesmo assim, Jack o interrompe e diz que Carlos é do nível Rank C, mas ele sabe muito bem que ele luta muito melhor do que ele pensa e pode vencer até inimigos de Rank B. Então, Jack encosta sua mão na barreira da mana gelada e ela abre a passagem, quebrando o gelo. E depois ele olha para Carlos, sorri com confiança e entra na masmorra. Minutos depois, uma tela de sistema surge, pedindo para que Jack insira a chave para poder abrir a passagem. A enorme porta de ferro da masmorra se abre lentamente, e quando o som dela ecoando pelo vazio. Ao longo do corredor surge a frente iluminado por tochas que lançam sombra inquietantes. No fundo, uma arena se revela, silenciosa e ameaçadora. Jack avança, sentindo o peso daquele lugar, e logo por um instante ele relembra o rosto das pessoas que mais ele ama. O rosto de Sofia, da Rose, da empregada Silvana, do seu primo Carlos e principalmente da pessoa que ele ama profundamente, a Pamela. Então, de repente, o som dos ossos começa se chocando e ecoa pelo corredor. Diante dele surgem soldados esqueletos, magos esqueletos, surgem e bloqueando o caminho de Jack, que logo ele fica tenso
mas confiante que pode vencê-lo. Jack começa a avançar e parte para cima dos esqueletos. Logo, ele cria um ataque da velocidade da luz, faz o chão se rachar e vários esqueletos se espalham pelo chão, fazendo assim e destruindo a metade deles. A luta não para. Então ele diz: corte das minhas invocações sombrias, e vários esqueletos são partidos e destruídos, sem restar nenhum deles. Jack então avança e chega quase na entrada da masmorra do chefe. Ele chega diante do portão do chefe das masmorras nível A+. Sentindo a pressão do lugar, antes que possa avançar, um cavaleiro negro surge, empunhando uma bola de ferro pontuda. Sua aparência é aterradora. É uma aura sombria, queimando e arrepia até os ossos. O ar parece se curvar diante daquela presença. Então, uma tela de sistema surge diante de Jack. Ela anuncia que aquele inimigo é o general da masmorra nível A. A recompensa é claro, pontos de atributos e uma skill de autoridade máxima. Mesmo tomado pela tensão, ele permanece firme, encara o general de frente, sabendo do perigo, e diz para si mesmo: eu estou disposto a pagar esse preço e vou vencer. O general avança primeiro, arremessando sua corrente de metal com a bola pontuda contra Jack. Não é apenas uma, mas várias correntes, cortando o ar e indo à sua direção. Jack se move por instinto e consegue desviar de todas por uma fração de segundo. Mas então o chão estremece. Num piscar de olhos, o general surge atrás dele, quebrando toda a ação do tempo. Sem chance de escapar, a bola de metal atinge em cheio. O impacto o lança para frente, esmagando seu corpo contra o chão. A tela de sistema pisca, HP reduzido em 40%, restando apenas 60 de 100. Jack cospe sangue, sentindo a dor rasgar por dentro, e olha para o seu inimigo. Jack enxuga o rosto, sujo de sangue, e pensa que aquele general é poderoso demais. Ele se moveu numa velocidade que nenhum sistema conseguiu acompanhar. Por um instante, a dor faz quase cair, mas então uma lembrança surge. O treinamento de esgrima para as Olimpíadas Escolares. Pamela, sua namorada naquele tempo, quando se chamava Marcos, o vencia e naquele dia completavam 4 meses de namoro. Quando ele pensou em desistir, ela o repreendeu, dizendo que todo problema tem solução e todo inimigo tem a sua fraqueza. Jamais desista, foram as palavras dela. De volta à realidade, Jack encara o general com um olhar de pura determinação. 15 segundos depois, uma tela de sistema surge diante dele. Habilidade adquirida: corte da luz de 1000 faces da santa. E logo, ele fica surpreso por aparecer essa habilidade do nada. Então chegou a hora de usar essa habilidade. Corte das 1000 faces da santa. O general nível A é derrotado e uma tela de sistema surge diante de Jack. Os aumentos em 20 pontos de atributos são aumentados e uma nova habilidade aparece: Autoridade Máxima.
O portal do chefão da masmorra aparece na frente de Jack, e logo ele fica em silêncio por alguns segundos, dizendo para si mesmo com voz firme: chegou a hora de vencer e conseguir a cura para a futura namorada de Carlos. E claro, evoluir as habilidades de necromancia e esgrima. Jack então empurra o portão do chefão e ele entra. A masmorra se fecha atrás dele, com estrondo. As tochas se acendem uma a uma, iluminando o salão. E de repente, o som da espada aparece se arrastando pelo chão, ecoando pelo lugar. Atrás do trono surge o chefão da masmorra, vestido com uma armadura vermelha com presas afiadas, que é na verdade o Conde Drácula, nível A+, aparecendo na frente de Jack.